Oi, pessoal! Dando continuidade à nossa matérias aí que a gente está falando sobre a cirurgia bariátrica. A gente já conversou com o Dr. Celso Passeri, que é o cirurgião. Já conversamos com o Dr. Gregório, que é o endocrinologista. E agora eu estou aqui com a psicóloga, a Ellen, que vai contar um pouquinho para a gente qual é, na verdade, a parte da psicóloga em relação à cirurgia bariátrica. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Ellen, conta um pouquinho para a gente desse paciente que chega até você querendo fazer a cirurgia bariátrica. Bom, vamos lá. Karina, todo paciente que vai para a cirurgia bariátrica, né, ele deve sim passar com um psicólogo, né, para ter um preparo, né, e uma avaliação psicológica, né? Toda equipe de cirurgia bariátrica, né, tem que ter esse profissional na equipe, né? Existe uma portaria, na verdade, né, que institui a presença obrigatória desse paciente, né? E como que vem esse paciente, né? Vem ansioso, né, para realmente fazer a cirurgia, né, com um monte de expectativa, né? Então, realmente, a função aí do psicólogo, né, é entender um pouquinho, né, esse paciente, para, né, na verdade, fazer uma avaliação, né, para ver se ele tem condições emocionais realmente de passar por esse procedimento, né? Então, ele chega, na verdade, a gente vai fazer um psicodiagnóstico, a gente vai investigar um pouquinho a história de vida desse paciente, os hábitos, né, alimentar que o paciente adquiriu aí durante toda uma vida, quando que ele começou, né, adquiriu obesidade? Foi na infância, né? Foi na adolescência, foi após o casamento, foi na fase adulta, foi após a gravidez, foi após algum trauma, né? Então a gente tem que investigar para quê? Para, na verdade, a gente poder orientar esse paciente aí em relação a toda uma rotina, né, a todo um estabelecimento, né, uma organização que ele vai ter no pós-cirúrgico, né? Outras coisas que a gente também investiga aí, né, se ele tem uma estrutura familiar. Ah, tá. Se já vem um pouco da genética dele também, isso? Também. A gente sabe que a obesidade aí, né, ela é, né, com causas multifatoriais, né? Então, assim, tem sim a questão genética, a questão endócrina, né, a questão aí, né, emocional, né, a questão comportamental, né? Então, a gente tem que investigar todos esses hábitos do paciente. A estrutura familiar, que eu também falo, né, é se esse paciente tem o apoio da família para fazer o procedimento. Né? Então, assim, às vezes o paciente chega, né, e fala assim, olha, né, lá em casa todo mundo me boicota, né? E realmente, né, como que esse paciente vai fazer uma cirurgia, né, ele tem que realmente mudar todo, né, o hábito alimentar aí, e aí depois quando ele volta para casa? Exatamente. Se ele é boicotado, a gente fala no sentido pessoal de boicote, assim, o marido, por exemplo, a esposa é obesa, vai operar. Aí o marido, em vez de ajudar, né, levando uma maçã, fazendo uma saladinha, não. Ele aparece com X-bacon. É por aí, né? Isso, né? Então, esse paciente, depois, né, quando ele volta, né, ele fala assim, em casa, né, ninguém está me ajudando, né, eu estou realmente sofrendo uma pressão muito, né, forte, e aí realmente, às vezes, esse paciente, né, por isso que a gente fala desse acompanhamento pós-cirúrgico também. Uma coisa que a gente também verifica é se o paciente tem um entendimento, né, cognitivo aí, né, em relação à cirurgia, ao procedimento. Por quê? Porque, na verdade, esse paciente ele vai ter algumas responsabilidades, né, em relação ao tratamento, né, em relação aí toda, né, a tomar vitamina para o resto da vida, né, as injeções. Será que esse paciente tem entendimento que ele realmente precisa ser uma pessoa ativa? Então, realmente, a gente avalia se ele tem esse entendimento. Se ele não tiver, na verdade, a gente chama a família. Porque a família que tem que se comprometer com o tratamento. Porque um dos impedimentos, às vezes, para o paciente não fazer a cirurgia, né, é realmente se ele não tem esse entendimento, né, cognitivo.
né? Porque aí pode ser barrado, né? Então, se ele não entende que ele, né, vai ter que ter todo um comportamento diferente, vai ter toda uma responsabilidade, a família tem que realmente, né, se responsabilizar por esse paciente, né? Então, é uma coisa que a gente também avalia, né? Até na questão das injeções e das vitaminas, isso, se vocês percebem que o paciente não vai ter essa responsabilidade, aí é passada essa responsabilidade para a família, então? Em relação assim, se ele tem o entendimento da cirurgia, né? Porque tem um paciente que vem mais, que é um paciente simples, às vezes analfabeto, né? Será que ele compreende, né? Ou ele acha que a cirurgia é um simples procedimento, né? Então, assim, na verdade, por isso que a gente chama esse familiar para acompanhar aí, né, o paciente, né? Durante as palestras, os atendimentos, esse familiar é convocado. Uma coisa que a gente também tenta investigar quais são as expectativas desse paciente em relação à cirurgia. Porque tem muita idealização aí. Nossa, você tem. Né? O paciente acha que vai, às vezes, ficar magro sem esforço. Né? Aquele paciente que vem esperando o milagre da cirurgia. Né? Então, realmente, qual que é a expectativa dele? Né? Será que ele está idealizando uma cirurgia? Será que ele está idealizando, né, uma questão estética? Será que esse paciente busca aí resolver alguns problemas de ordem afetiva, né? Porque às vezes vem um paciente lá e fala: Ellen, eu sei que depois da cirurgia eu vou conseguir arrumar um namorado, eu vou conseguir, né, casar, vou conseguir, né, ter uma profissão. Será que realmente a cirurgia, né, vai realmente dar esse respaldo para o paciente? E se ele está esperando isso, e se não der esse respaldo, como que fica, né? Aí depois ele volta no pós-cirúrgico, né? Bom, Ellen, eu tô magra, porém frustrada, porque ainda não foi resolvido, né, todas essas questões, né? Então, assim, é tentar, na verdade, adequar essas expectativas. Não que ele, né, não possa, com uma autoestima depois, né, depois da cirurgia, arrumar um companheiro. Acho que, né, existe sim isso, né? Os pacientes falam, né, realmente estou muito feliz, agora arrumei um companheiro, né? Mas, assim, nem todo paciente, né, consegue, porque são outras questões envolvidas também num relacionamento, né? Não é só a questão aí da estética, né? Ele falando, então quando eu ser magra eu vou realmente conseguir, né? Porque ele poderia também ter conseguido, né, com sobrepeso, né, sendo obeso. Com certeza. Né? Então realmente a gente avalia essas expectativas, a gente tenta aí, né, adequar, orientar esse paciente, né, em relação, né, por esse período de preparo aí da cirurgia. Então você fica até um bom tempo antes da cirurgia, quanto tempo, e depois da cirurgia tem um tempo assim certo, ou para cada um é de um jeito? O tempo, na verdade, é o tempo necessário para o paciente, não tem tempo. A gente não coloca tantas sessões, né? Quando o paciente estiver preparado, ele vai para a cirurgia, né? Claro que existe sim um protocolo, esse paciente vem para cá para a gente ver se tem aí alguma psicopatologia, né? Então a gente tenta investigar aí com teste, né? Então vai aplicar alguns testes para ver se tem ansiedade, para ver se tem depressão, para ver se tem aí uma compulsão alimentar, né? Então assim, a gente aplica esses questionários, verifica se tem aí alguma psicopatologia que precise ser tratada, né? Aí a gente, né, identificou, encaminha para o psiquiatra. Né, o psiquiatra aí vai, né, realmente aí vai ficar a respaldo dele, né, na verdade do psiquiatra. Então, o paciente está ansioso, por exemplo. Então, assim, a hora que estabilizar esse quadro, na verdade aí ele é liberado. Né? Então, assim, não é impedimento. Na verdade é um momento. Eu falo para o paciente, quando ele chega aqui, eu falo, olha, né, aqui eu estou vendo que você está muito ansioso, né, ou está muito deprimido, você está aí com uma compulsão alimentar, que eu acho que o momento não é apropriado para fazer a cirurgia. Né? Eu acho que realmente você tem que tratar, né, dessas comorbidades para depois realmente ir para a cirurgia, né? Mais tranquilo, na verdade. A gente, né, fala que não tem impedimento para a cirurgia, né? Só se realmente o quadro, né, patológico aí, né, psicopatológico tiver descompensado. Então, aí realmente ele tem que tratar para depois ir.
né? Se o paciente, né, é alcoolista, né, se ele faz uso de álcool, a gente também tenta identificar isso, né, nesse preparo. Se ele faz um consumo social, né, acho que é tranquilo, mas se é aquele, né, que faz o consumo diário, a gente, né, realmente orienta esse paciente que, olha, né, você pode ter o reganho de peso depois da cirurgia por causa do consumo de álcool, você pode ter a compulsão, né, da comida vai para a questão do álcool e esse paciente realmente tem aí o reganho de peso e pode até se tornar um alcoólatra, né? Então, realmente, esse paciente é encaminhado para o psiquiatra. Se ele faz uso aí de alguma substância ilícita, né? Então, se ele faz aí esse uso, realmente aí o psiquiatra vai falar lá, né, do tratamento para ele, quanto tempo que ele tem que se manter, né, em abstinência, para depois realmente fazer a cirurgia, né? Estando o quadro estável, né, e o paciente aí conseguiu ter esse autocontrole, né, ele é liberado para a cirurgia. E é o mais comum isso, você ter problemas mais sérios, né? É mais comum você ter os problemas mais sérios e encaminhar para o psiquiatra do que os casos mais tranquilos que logo você já consegue resolver? Olha, tem sim, né? Alguns pacientes que eu falo que já vem com algum transtorno, já está em tratamento psiquiátrico, e esse paciente também ele é acompanhado pelo psiquiatra da equipe. E tem sim os casos mais simples. Nem todo obeso, né, eu falo assim, tem uma psicopatologia né, como comorbidade. Então, realmente, às vezes tem um paciente que está mais tranquilo, sim, que ele realmente passa algumas sessões aqui comigo, preenche os questionários, preenche os testes e é logo, né, encaminhado aí, né, feito o laudo e encaminhado para a cirurgia. E esse paciente que realmente faz uso de substâncias, que tem uma compulsão, é um paciente que fica um tempo maior no preparo, né? Assim, estatisticamente eu não sei te falar, né, se tem mais realmente casos mais simples, né? Mas assim, o importante na verdade é que esse paciente entenda que se ele não está bem, né, do ponto de vista emocional, ele tem que, né, tratar, né? Eu falo assim, claro, né, eu falo assim, o paciente está ansioso para ir para a cirurgia, né? Ele quer realmente se livrar de todo o sofrimento que eu acho que a obesidade causa ali, mas né, o que eu tento, né? Vamos pôr o pé no freio, vamos realmente tratar, né? Vamos realmente, a hora que você estiver bem, realmente você vai para a cirurgia, né? E aí a gente tenta acalmar esse paciente durante esse preparo, né? Que é toda uma ansiedade. E haja acalmar nisso. Olha, eu falo que, né, por experiência própria, para mim foi bem difícil, porque ainda quando eu tive problema com o plano de saúde, na minha época era mais difícil autorizar e tudo mais, então foram 6 meses aí de briga com o plano de saúde, coisa e tal, aquela ansiedade toda. Cheguei com tudo pronto já do plano de saúde, o doutor Celso falou, não te opera enquanto você não emagrecer 8 quilos. Pirei, né? Falei, eu não consigo emagrecer 1 quilo. Agora ele está falando que ele não vai me operar até eu emagrecer os 8 quilos. Então, para mim, assim, né, pelo que eu vejo assim, da cirurgia bariátrica, uma das partes mais importantes que tem, até de um exame aí, da pessoa estar meio com a glicose e tudo mais, eu acho que é o psicológico. E mesmo para o sucesso depois, né? Da cirurgia, a parte de vocês é assim essencial. Eu percebo que quem continua com a terapia depois tem mais sucesso do que aqueles casos de que depois que fez a cirurgia abandona, né? Acha que aí está tudo resolvido e não é assim, né, Ellen? Eu falo assim, o pós-cirúrgico é tão importante quanto o pré. Eu falo assim, esse paciente ele tem sim que ter um acompanhamento no pós também. Eu falo assim, o pós, na verdade, a gente vai, às vezes, lidar com muito mais dificuldade, né? Porque realmente esse paciente, ele vai ter que lidar aí com várias coisas, novos hábitos, né? Realmente aí a questão de controle, né, alimentar. Eu falo, esse paciente vai ter que lidar com restrições alimentares, né? Muita, né? E aí realmente ele pode ficar ansioso, né? Porque assim estava, né, acostumado a consumir quantidades maiores, né? E realmente agora está muito restrito. Esse paciente pode ficar deprimido, né? Então, às vezes o paciente chega e fala,
Ellen, passei o mês todo chorando, né, porque realmente está muito difícil, né, eu não consigo comer, e aí a gente tenta entender, né, o que está acontecendo. Né, porque realmente, eu falo assim, esse paciente idealizou realmente, né, a cirurgia, né, idealizou realmente, né, o pós-cirúrgico, e aí depois ele vai ter sim algumas questões para ser trabalhada no pós. Né, eu falo, esse paciente vai ter, eu falo, uma nova identidade, a imagem corporal principalmente, né, essa nova imagem, né, quando ele perde muito peso, né, e volta lá e fala, ai, Ellen, todo mundo está me falando que eu tô, né, que eu tô magra, mas eu ainda não consigo me ver. Né? Então, assim, a gente sabe que, né, a perda de peso é muito rápida, e aí o psíquico, né, realmente é muito, né, mais devagar, não acompanha. Então, esse paciente, eu olho no espelho, ainda eu me vejo gorda, né? Então, realmente, a gente tem que acompanhar esse paciente. Por quê? Para a gente ver se ele está aí, né, desenvolvendo um transtorno, né, de imagem corporal. A gente tem que ver se isso é realmente uma fase de adaptação, né, que a gente está falando desse psíquico que é mais devagar, né? Então, por isso que, na verdade, a gente fala desse acompanhamento pós-cirúrgico, né, das pressões, né, familiares depois, né, realmente da cirurgia, né, eu falo assim, esse paciente vai ser constantemente vigiado, né, pelos amigos, pelos familiares, pelos desconhecidos, né? Então, assim, a pressão psicológica desse paciente, quando ele volta, às vezes ele fala, nossa, Ellen, eu não posso sair da linha, né? Porque alguém está ali realmente me vigiando e realmente, né, falando que eu vou engordar de novo, né? E a gente tenta, né, entender esse paciente, tenta, né, desmistificar algumas coisas, né? Mas você consegue comer tudo isso? Depois de um tempo de cirurgia, a gente começa a comer como uma pessoa normal, às vezes até um pouco mais. Né? Não é aquilo para sempre, aquele pouquinho. E tem realmente isso, muita cobrança, tanto assim da família, mas a gente percebe que até os amigos assim estão sempre de olho, né? Por isso que a gente fala para o paciente, olha, no pós-cirúrgico, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar comportamento. Né? Comportamento por quê? Porque a cirurgia, que nem você falou, né? Ela realmente não é um milagre. Não. Então, assim, se você não tiver bons hábitos, né, em relação à alimentação, à atividade física, você vai ter o reganho de peso. Então, a gente, no pós-cirúrgico, a gente tenta incentivar esse paciente. Tá fazendo atividade física, tá mantendo, né, bons hábitos alimentares, né? Eu falo assim, como que tá isso na sua vida hoje, né? Porque assim, a partir de um certo momento, às vezes o paciente dá uma desanimada, né? Volta alguns velhos hábitos, né? A gente acompanha os pacientes no pós-cirúrgico, Ellen, voltei a consumir refrigerante todos os dias, uma coisa que eu tinha conseguido e realmente voltei. Né? Atividade física, agora eu estou trabalhando e não dá mais para fazer atividade física. Esse paciente começa o quê? Priorizar outras coisas na vida dele e realmente se esquece que o tratamento é para a vida toda. Eu nunca esqueço, o Dr. Celso sempre falou para mim, ele falava, Karina, essa cirurgia é uma muleta. Ela vai só te ajudar a perder peso. É uma muleta, mas ela não faz milagre. Então, às vezes, também tem gente que fala assim, mas você fez a cirurgia bariátrica, né? Então, foi fácil para você emagrecer. Mas é fácil até para você perder o peso. Mas e depois? É uma luta constante aí para o resto da vida. Você tem que estar sempre se policiando, porque realmente não é milagre. Ela vai te ajudar, mas não é milagre, né? Eu falo assim, por isso que a gente fala, né? Nos 2 primeiros anos é essencial esse paciente estar em acompanhamento, né? Para realmente ver se ele está mantendo esses hábitos. Né? Porque realmente a partir do 2º ano que a gente vai ver, né? Olha, né? Teve um pouco de reganho de peso, a gente vai tentar investigar o que está acontecendo, né? Se ele realmente tem seguido o tratamento, né? Porque esse paciente tem que voltar, né? Sempre no cirurgião, sempre tem que voltar, na verdade, na equipe, né? Ele não pode parar, achar, né? Que realmente agora que eu fiz, né, a cirurgia, realmente agora, né, consegui meu laudo, não preciso mais voltar para a equipe. É aí que começa. E eu falo assim, esses pacientes, né, eu falo os meus pacientes, né, que eu acompanho, às vezes alguns têm realmente esse perfil,
né, realmente de ter feito, né, o preparo e realmente fez a cirurgia e realmente abandona. E aí realmente volta quando? Quando realmente aconteceu alguma coisa. Então assim, agora, né, eu não estou bem, está acontecendo alguma coisa, realmente volta só quando complica. Né? Eu falo assim, ele não dá realmente aquele, né, realmente o espaço ali, né? Eu falo, continua certinho com a equipe nos retornos. Às vezes ele fala, eu vou parar 1 ano, depois eu volto. Eu falo assim, é importantíssimo. Muita coisa, né? Todas essas adaptações que a gente está falando, com a imagem, com a identidade, esse paciente, né, cria uma outra identidade. E aí realmente a gente tenta ver se esse paciente desenvolveu algum transtorno depois no pós-cirúrgico também, que a gente tem aí casos, né, de bulimia, de anorexia, que é aquele paciente que às vezes não tem esse controle alimentar, né? Eu falo assim, em relação à cirurgia, e aí eu falo assim, ele acaba comendo em excesso, ainda tenta comer em excesso após a cirurgia e acaba provocando lá, né, o vômito. Por quê? Porque ainda não tem um controle alimentar, né? Porque alguma questão emocional ainda, né, precisa ser trabalhada. Então a gente tem que acompanhar esse paciente no pós para ver também se ele não desenvolve os transtornos. Tanto, né, bulimia, anorexia, a questão aí de atividade física. Às vezes esse paciente fica tão paranoico com a questão também de voltar a engordar, que eu falo assim, às vezes ele volta e ele fala, Ellen, agora eu tô ficando 8 horas na academia. Ave Maria! Né? E realmente aí a gente fala, né? Tudo que é em excesso. Tudo que é em excesso, né? A gente fala, tem algum problema, né? Algum transtorno. Então realmente a gente acompanha esse paciente, né? Por que está com tanto medo de ter reganho de peso? Né? O que está acontecendo com esse paciente? Né? Porque aí ele entra em exaustão de fazer tanta atividade física. Então, assim, o acompanhamento pós-cirúrgico é importantíssimo. Né? Eu falo muito demais. Essencial. Então, assim, realmente a questão da psicologia e nesse tratamento é apoiar esse paciente, é conscientizar esse paciente, né, em relação aí aos hábitos, é realmente orientar esse paciente, né, informar, dar todas as informações possíveis para ele seguir o tratamento. O tratamento, a gente fala, né, é eterno. Então, realmente, ele tem que estar consciente, né, que não é apenas a cirurgia. A cirurgia é o começo. Exatamente. E realmente o tratamento é clínico. Então, por isso, eu acho, né, a importância realmente de acompanhar, né, não só com a psicologia, mas com toda a equipe. Muito bom, Ellen. Muito obrigada. Adorei você, te conhecer pessoalmente, o seu trabalho, que é um trabalho muito bonito. Isso porque eu falo que vocês devolvem a vida realmente para a gente, porque a hora que a gente opta mesmo pela cirurgia bariátrica é que você já tentou de tudo na sua vida, não teve sucesso, e aí é uma das últimas, que eu digo assim, cartadas que a gente dá. Então, esse apoio todo de vocês não tem nem o que dizer, é fora de sério mesmo. Então, obrigada por você ter recebido o programa, Karina Andriotti. Agora a gente vai tentar falar, então, com o psiquiatra, ainda falta nutricionista, para a gente dar uma continuidade para o pessoal aí, ter uma ideia também de como que é a cirurgia bariátrica, né? Porque muita gente ainda tem uma ideia errada. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade, e estou à disposição, né? Se você tiver mais alguma dúvida. Certo, muito obrigada mesmo. Um beijo, pessoal.